Então, oi, gente. Eu queria chamar agora para participar do próximo bate-papo a Naila. Já dá por aí. Oi, Naila, tudo bem? Oi, tudo bem? A Naila Me é ajeitar. funcionária do IB e ela trabalha no Departamento de Genética e Biologia Evolutiva. E para conversar com a gente, eu queria chamar os alunos Edgar, Jorge e Luana. Oi, gente, tudo bem? Oi, pessoal. Olá, Oi, tudo bem? Eu queria pedir para todo mundo que está vendo a gente mandar suas perguntas, que a gente vai tentar responder, né, na medida do possível. Então, eu vou começar com as perguntas que a gente já tem, e qualquer coisa, a gente pode conversar um pouco sobre o que vocês estão fazendo também atualmente, tá? Então, eu queria começar aqui com a pergunta da Isabelle, que ela perguntou: esse ano eu vou prestar a FUVEST, estou um pouco insegura, principalmente por conta da situação que todos os estudantes estão passando. Poderiam falar um pouco sobre a concorrência e o ingresso pela FUVEST? Aí essa pergunta eu acho que eu deixo para as pessoas que entraram mais recentemente, né? Eu posso responder. Claro. Eu ingressei agora em 2020 e quanto à concorrência não dá para saber se vai estar menos, as pessoas vão estar mais ou menos motivadas a prestar vestibular por conta da pandemia. Mas eu posso contar um pouco como foi a minha experiência. Eu participei do Cientec, da Feira de Profissões, ano passado, e recebi uma orientação, por exemplo, quanto à concorrência, de prestar como primeira opção o noturno, porque muita gente pensa que o integral é o mais completo, tem mais conteúdo, forma profissionais melhores, mas na verdade não é isso de fato, isso foi esclarecido lá. São os mesmos professores, as mesmas disciplinas, só a carga horária que muda, né? Sim, a organização, né, dessas disciplinas. E então, recebi essa dica, fiz e ingressei. Não tirei uma nota astronômica, não foi um show, nem na redação, nem na prova mesmo. Foi mais ou menos uns 680 e 600 na redação. E isso está computado num dos sites atualmente, que se chama manualdovestibulando.com.br. E lá tem essas notas da gente de 2020, de vários cursos, não só biologia. Então, vale a pena verificar lá, mas fique tranquilo quanto à concorrência, e é boa essa dica, funciona. Alguém quer complementar alguma coisa? Eu queria dizer também que... Ai, desculpa. Não, pode falar. Eu ia dizer que, seguindo nessa linha de raciocínio sobre a concorrência, né, número de participantes por vaga, vocês podem reparar que as biologias em outras unidades da USP também têm uma nota de corte que geralmente é mais baixa, porque a concorrência é menor. Então, a gente tem a biologia em Ribeirão, em Piracicaba, entendeu? Não é só aqui no Butantã, né? E também é uma experiência ótima, de repente, trocar de cidade, se você puder. Não, eu só queria dizer que alguns dos nossos alunos fazem biologia noturno e durante o dia fazem estágio com a gente, e são ótimos alunos. A gente tem uma pós-doc do nosso laboratório que fez biologia noturno, então acho que não tem problema nenhum o curso ser integral ou noturno, a formação é a mesma. Sim, é uma coisa que a gente sempre tenta esclarecer, né? Sempre surge essa dúvida das diferenças do noturno para o integral, e, na verdade, a única diferença é a organização das disciplinas, como o Saraiva comentou, né? As disciplinas são as mesmas, os professores são os mesmos, o conteúdo é o mesmo, e os alunos saem tão capacitados quanto os alunos do integral, né? Então, não existe essa diferença. Então, oi? Se eu puder dar um depoimento como alguém do noturno, então, eu entrei em 2015, né, e eu faço noturno desde então, e é realmente essa questão, né, você pega principalmente à noite, são 5 disciplinas geralmente ao longo da semana, uma por dia, e você tem muito tempo à tarde para experimentar outras coisas, conhecer a universidade, então o noturno ele é uma experiência bem interessante também, porque reduz sua carga horária para as disciplinas, né, e permite que você possa experienciar mais a universidade. Então, fazer projetos de extensão, fazer os próprios estágios, né? Então, pode ser uma opção muito interessante. E a transferência também, né? Se você quiser, você entrou pelo noturno, mas quer ir para o integral, também há essa possibilidade sem problema.
Acabaram de fazer essa pergunta, então, sobre a transferência de turno, né, se é possível e se existe algum processo seletivo. Então, sim, é possível, e não tem um processo seletivo, mas precisa ter vaga por exemplo, se eu quero ir do noturno para o integral, precisa ter uma vaga no integral para eu ir. Não é todo mundo que vai conseguir transferir. Mas, normalmente, ao longo do tempo, o pessoal costuma fazer trocas, então, sempre tem alguém do integral que não se adaptou muito bem e quer ir para o noturno, e sempre tem alguém do noturno que não se adaptou muito bem e quer ir para o integral. Então, isso é feito com a comunicação entre os alunos e com a sessão de graduação, né, que é o pessoal responsável por essa parte. Então, vamos para a próxima pergunta. A Gabriela Ribeiro Souza perguntou sobre as interligações do com outras formações. Quais estão em maior ascensão? Quem quer responder? Como assim com outras linhas? Eu acho que é a interligação do biólogo com outras profissões. Acho que ela quis saber quais dessas interações tem mais no mercado ou são mais frutíferas. Então, eu trabalho na área de saúde. E na minha área eu tenho muito contato com biólogos, com biomédicos, farmacêuticos e médicos de todas as áreas. Então eu posso responder pela minha parte. Assim, a área de saúde é bem integrada com outros profissionais. Porque e principalmente trabalha com humanos, como é o meu caso. Então, você tem uma interface muito grande com outras áreas. Eu acho que vai depender da área que a pessoa quer seguir. Mas eu acho que a biologia é uma área que comunica com muitas outras, né, com a geografia, com a física. Então, é uma área bem ampla mesmo. Comunica bastante com outras disciplinas. Sim. Tem uma pergunta que pega um pouco esse gancho, que eu acho que até o Edgar tinha ficado de responder, que era, aproveitando o assunto, vocês acham que há uma certa concorrência ou preferência no mercado entre o profissional formado em uma área específica e o biólogo que resolve atuar na mesma área? Eu acho que depende muito. Eu acho que no final o que conta é o profissional. É como você trabalha, como você se apresenta, como você interage. Isso é o que conta muito na hora da procura do emprego. É claro que a sua formação faz toda a diferença, mas como você age, como você trabalha, conta muito no mercado de trabalho. Especialmente no nosso, que as pessoas todas se conhecem, então eu acho que é importante a gente saber trabalhar bem e se comunicar e ter as interações bacanas com os outros profissionais. Sim. Tem muito do que você faz ao longo do caminho também, né? Exatamente. O que você procura de estágio, coisas à parte, outros cursos de especialização. Então, um dos motivos de eu ir para biologia, de ciências biológicas, é porque eu sempre gostei muito da área de ciências naturais, assim, no geral, e eu achei que biologia podia abranger muito disso, sabe? É uma área onde você vai ver um pouquinho de tudo, e a partir dali você pode querer se especializar em alguma coisa ou não também. Eu mesma sou uma pessoa que eu considero super interdisciplinar. Então, eu gosto muito de coisas que estão nessas intersecções, sabe? Que é um pouquinho do que a pergunta anterior falou também, né? Biologia é uma área que consegue conversar com muitas outras, te dá muitas possibilidades, e vai depender muito do caminho que você traça. Então, não tem muito disso, né? Se você vai preferir um profissional da biologia ou, de repente, um engenheiro florestal ou alguém de gestão ambiental. Vai depender muito do profissional que você é, como a Naila falou também. Concordo plenamente. Acho que eu queria pegar um pouco a outra questão que foi colocada sobre a integração, né? Então, eu sou do laboratório de dendrocrinologia, né, de estudo de anéis de crescimento de madeira, e tem algumas questões que a gente só responde se juntando com outros profissionais, né? Então, é uma questão de complemento, a gente se mistura com matemático, geólogo. O que geologia tem a ver com biologia? Muito. De cara, né? Então, tem coisas que não são relações óbvias, às vezes, né? Mas que a gente consegue construir muita coisa. Então, é um pouco de explorar essas relações também. E respondendo um pouco a pergunta, claramente depende, né? Um pouco do seu currículo conta. Tem gente que diz que tem dificuldade em acessar o mercado de trabalho, por exemplo, na área de saúde, mas muito do seu currículo conta, o quanto você se preparou para aquilo, como você se apresenta, né? Então, não é uma resposta direta dessa forma, né?
E como eu sou voltado para essa área de ambiental, né, eu estou quase me formando, então já vou ter que entrar no mercado de trabalho e me virar um pouco, tem um pouco dessa questão. Então, a área ambiental, ela está dividida com agrônomo, com engenheiro florestal, engenheiro ambiental, e o que essas profissões têm em relação ao biólogo, por exemplo? Eles são muito voltados à engenharia, né, são agrônomo é engenheiro, né, engenharia agronômica. E eles são muito voltados para essa questão matemática, questão mercadológica, né? Então eles têm muito essa visão exata da coisa. E o biólogo, ele vem com uma outra carga, né? Então você, desde o começo da graduação, você aprende sobre evolução, sobre interações entre seres vivos, né? A gente estuda muito impactos com a sociedade, né? Essa relação. Então a gente tem um outro ângulo para contribuir nessas questões. Então, não seria de se surpreender que em outras áreas, né, que o biólogo tem intersecções, ele possa contribuir com novas visões também. Né? Então, sim, eu acho tem uma... que... perdão. Pode dizer. Tem uma coisa que é muito importante que muitas vezes as pessoas não sabem, que a ciência, de modo geral, ela é extremamente interdisciplinar, né? Inter e multidisciplinar. Então, essas divisões que a gente faz de biologia, química, física, ecologia, são divisões didáticas e feitas ao longo do tempo para a gente conseguir estudar e se aprofundar, mas nunca um trabalho em biologia vai ser exclusivamente da biologia. E sempre a gente depende muito do trabalho de outros profissionais que também dependem do nosso, né? Uhum. Então, se ninguém tiver mais alguma coisa para falar, eu posso passar para a próxima pergunta? Pode passar. Alguém? Então, vamos lá. A Giovana Santos perguntou: como ficou a saúde mental de vocês depois que entraram na universidade? Alguém quer responder? Eu acho que é uma pergunta difícil, né? É uma pergunta difícil. Mas, muito por exemplo, da pessoa. vai muito da pessoa, mas, por exemplo, como eu ingressei bem no início, as aulas eram presenciais e foram as minhas primeiras, eu, mesmo sendo presencial, eu via que tinha muita carga, muita coisa, muito conteúdo, não é assim, é tranquilo porque é presencial, não acredito que também não foi que lotaram de conteúdo porque estavam em EAD, eu acho que continua a mesma coisa. Eu não senti, então, por exemplo, um problema de sanidade mental quanto a isso, porque eu já percebi que era bem puxado mesmo. Eu acho importante a gente falar também que é normal que as pessoas se sintam sobrecarregadas, que tenham alguns problemas, né, de saúde mental, e que há alguns serviços para que isso seja mitigado, né, para que isso seja melhorado. Atualmente na Bio a gente tem o coletivo de acolhimento, né, que é o CAA, que está responsável por conversar com os estudantes a respeito dessas questões de permanência e de saúde mental. Eles têm promovido algumas conversas, ainda mais nesse período da pandemia, né, de isolamento. A gente teve algumas palestras com psicólogos a respeito de saúde mental, né, e a gente sempre tem contato também com os profissionais da psicologia que tem essa ação de terapia, né, de tratamento psicológico para as pessoas que precisarem, então é possível também ir atrás disso. Aí eu queria falar com uma pessoa que já teve problemas na faculdade, né? Porque quando eu entrei na USP, eu fiquei, poxa, USP, né? Eu tenho que me esforçar e tal. Então, sempre tive uma grande cobrança em cima de mim mesmo, né? E quando, por causa da carga, por causa dessa pressão que eu coloquei em mim mesmo, né? Eu acabei tendo algumas questões de ansiedade, né? Eu tive algumas dificuldades de lidar com isso, que acabou, consequentemente, impactando um pouco a minha graduação. Então, o importante, né? Então, isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer momento, independente de você estar na universidade, né? Fazendo faculdade particular ou no mercado de trabalho, você pode ter essas questões de saúde mental. Né? Então, o importante é sempre você buscar ajuda, muitas vezes profissional, né? E estar em contato com você mesmo, perceber essas questões. Então, poxa, eu estou começando a ter... Quando eu tive minha primeira
minhas primeiras questões, né, então eu tive ansiedade. Eu comecei a perceber que meu ritmo de sono mudou, que eu estava, lógico, isso muda de pessoa para pessoa, mas percebi essas mudanças, né, meu ritmo de sono mudou, comecei a ter uma inquietação nas pernas na hora de dormir, por exemplo. Então, perceber esses sinais do corpo são importantes para você perceber que tem alguma coisa errada e que, de repente, você tenha que buscar um pouco de ajuda. Então, se atentem com isso, mas não se preocupem. É algo normal, acontece, e assim, surgiram por questões simples, né? Então, é mais uma questão de como eu estava encarando as coisas do que problemas que eram impossíveis de resolver. Então, obrigado pelas respostas, pessoal. Agora, uma pergunta que acho que é mais para a Naila, que é do Lucas Cremasco. Para ser funcionário da USP, tem que ter algum contato com a universidade, tipo ex-aluno? Não. O ingresso para você trabalhar na USP é através de concurso público. E aí você presta o concurso, e se você passar em primeiro lugar, que às vezes tem uma vaga só, você começa a trabalhar. O ingresso na universidade é através de concurso público, tanto para professor quanto para funcionário. É que atualmente a gente não tem concurso para funcionários, né? Apenas para docentes. Essa é a forma. Obrigado, Naila. A Isabelle Diniz perguntou: quais critérios vocês avaliam para escolher o turno? Meu horário de maior foco de concentração é de noite, porém não sei se me daria bem no noturno. Alguém quer responder? Eu acho que é uma escolha... Posso falar do integral? Não, você pode falar também do integral e depende de sala do noturno? Não, pode falar, fica à vontade. Então, eu escolhi o integral porque eu moro numa cidade que é do lado aqui do Butantã, não é em São Paulo, e apesar de ser do lado, o caminho é meio longuinho. Então, um dos motivos de eu escolher o integral foi porque eu sabia que eu ia precisar pegar ônibus, ia levar mais de 1 hora e não ia conseguir sair das aulas às 10 horas da noite, 11 horas, e pegar ônibus para ir para casa. Eu achei que fosse um pouco perigoso. Eu, particularmente, funciono muito bem de tarde, então eu pego bastante disciplina de tarde. Foi meio que os dois motivos por eu ter escolhido. Mas se você não tem certeza se você vai se adaptar em um ou outro período, a gente falou aqui bastante sobre essa flexibilidade, né, de troca de período, às vezes já no primeiro semestre, às vezes nos semestres seguintes, e você pode também pegar disciplinas em outros turnos, mesmo que você seja oficialmente de um turno só. Então, eu no integral posso pegar uma matéria ou outra no noturno, porque eu acho que está mais conveniente para minha grade horária, ou porque a matéria só foi oferecida naquele momento. Então, tem bastante flexibilidade com isso. Tipo, não fica preocupada, porque você vai se adaptar, você vai se encontrar dentro dos horários, porque é muito flexível. A gente acabou já respondendo uma pergunta posterior, né, que é no integral posso ter aulas no noturno e vice-versa. Então, assim como a Luana falou, sim, é possível e ocorre bastante, né. E tem uma pergunta aqui se os alunos da USP fazem esportes, se há atléticas, e eu acho que é bom a gente falar um pouquinho do CP também, então quem quiser falar. Eu amo o CP. Foi uma das coisas que me animou muito para entrar na USP, é um lugar maravilhoso. É uma pena a gente ter deixado de fazer a Feira das Profissões lá, né, porque é um espaço muito gostoso, assim. Então, tem todos os tipos de esporte, né? Tem natação, tem dardo, tem uma galera que faz rugby aqui na universidade também. Então, tem todo tipo de esporte. Para quem curte xadrez, tem xadrez também. Tem vários grupos, né? Eu era do xadrez. E a gente tem uma atlética, né? E aí a atlética é que media essas interações de esporte, né? Não que você não possa fazer independentemente, mas com técnicos, né? Que a gente tem. A gente é uma instituição própria da bio, assim, então formada pelos alunos, eles que organizam, fazem essa comunicação. E se vocês tiverem interesse, por exemplo, de fazer alguma coisa que não esteja disponível na Atlética, tem no CPUSP alguns cursos não, mas atividades que são monitoradas, né? Então você se inscreve no site do CPUSP e
você vai arranjar algum horário que seja de interesse para fazer atividade para você. Por exemplo, tem yoga até, né? E algumas atividades são disponíveis para o público de fora, né? Então vocês podem dar uma olhada, acho que tem remo, canoagem que são disponíveis também. Sim, E eu legal. recomendo pra caramba. A atividade é super importante para a gente manter um ritmo, ter uma saúde legal também. Alguém quer complementar? Quer dizer que isso é muito importante, inclusive, para aquela pergunta que estava falando sobre saúde mental. Total. Eu senti que no primeiro ano, logo que eu entrei, veio todo aquele turbilhão de informações de coisas, eu estava fritíssima com tudo o tempo todo. Isso foi melhorando com o tempo, e também com o tempo eu fui me adaptando mais à minha grade, aos meus limites, e comecei a fazer yoga no CT, entrei num grupo de teatro, então a USP tem 1 milhão de possibilidades de coisas que dá para fazer, e muitas dessas atividades, como o Draco falou, elas são abertas para o público geral, então vocês podem entrar no site do CT e procurar isso, né? Agora, na pandemia, a maioria das atividades estão suspensas, mas tem uma coisinha ou outra que está rolando online. Eu já não sei como fica a inscrição, mas super dá para fazer. Legal. E para quem não sabe, CP é o Centro de Práticas Esportivas da USP. Fica ali perto da Faculdade de Educação, perto da Portaria 1, mais próxima do Butantã. Tem uma pergunta aqui da Rawane, que é possível cursar bacharel e licenciatura ou precisa fazer um novo vestibular para complementar o curso? Sim, é possível. O nosso curso, um dos nossos diferenciais é justamente o ingresso único, que é com um vestibular, a gente consegue sair com 2 diplomas. Então, uma pessoa que entrou, né, pelo vestibular de Ciências Biológicas consegue sair como bacharel, como licenciado, ou como os 2. Aí é uma escolha que você faz ao longo do seu curso. Alguém quer complementar alguma coisa? Aí aqui a gente tem uma pergunta da Luísa Cristina, que perguntou: vocês tentaram muitas vezes antes de entrar ou foi de primeira? Eu fui de primeira, não fiz um cursinho, nas férias. Foram, acho que 1 semana ou 2. Eu entrei de primeira também. Então eu não entrei de primeira. eu passei da segunda fase, né? Na primeira vez que eu tentei, mas só que eu fiquei na posição 224, são 120 vagas, né? Eram 120 vagas na época. Agora abriu para o Enem também, então não sei como é que está essa distribuição ao certo. Mas, assim, ter passado na segunda fase me motivou bastante para tentar de novo, porque eu falei, poxa, foi quase, né? Às vezes é uma questão de 1, 2 pontos que muda, assim, e às vezes é uma questão de atenção. Então, eu fiz mais 1 ano de cursinho, né? E aí eu consegui passar. Então, minha dica também é você se atentar bastante na hora da prova, porque eu sou uma pessoa acelerada, né? Então, assim, eu sempre terminei as provas, Enem, FUVEST, antes de todo mundo, né? E eu sempre tive pouco costume de revisar minhas questões. Então, foi uma coisa que eu arrumei para a segunda fase, para a segunda vez que eu tentei. E isso pode ajudar vocês também. Então, sempre dê uma revisada, dá uma calminha, pense um pouco. Não pensa demais, porque às vezes pensar demais mais atrapalha do que ajuda. Sente seu coração. E minha dica é essa. Beleza. Alguém quer complementar ou posso passar? Vou passar então. A pergunta da Isabelle. Meu irmão faz física na Unicamp e ele vai começar uma matéria de francês. Na USP, é possível fazer algo do tipo também? Uma matéria que não tenha nada a ver com a área do curso que está fazendo? Gente, eu posso responder essa? Claro. É porque eu sou muito especialista em fazer isso, entendeu? Esse semestre, assim, eu resolvi cursar em AD Tupi na FEFELESH. Gente, Tupi, eu tô fazendo biologia e se me perguntar o que tem a ver, eu vou procurar uma justificativa, mas você pode fazer isso. Eu simplesmente amo a USP por me permitir fazer disciplinas em outros institutos, em outros campos. Normalmente, esses créditos entram numa categoria que chamam de optativa livre, tá? Então, não é um desperdício total, e mesmo se fosse conhecimento, nunca é desperdício, né? Então, eu já fiz disciplina
no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, já fiz, eu estou quase zerando a FEFELESH, falta só o Instituto de História, já fiz matéria com a geografia, já fiz matéria com a sociologia, já fiz a matéria de Tupi, então sim, você pode procurar disciplinas que te interessem em outros institutos e outros campos, e além disso, você falou que o seu irmão está cursando francês, existem alguns cursos de línguas também oferecidos na USP, tem alguns convênios, então você pode fazer sua parte, aí já não conta crédito para você se formar, mas essas coisas que eu falei de fazer, disciplina em outro instituto, conta crédito para se formar. E é muito, muito divertido, gente. É uma das melhores coisas que tem na USP, tipo, conhecer isso, explorar, sabe? Explorar de verdade, aproveitar todo o potencial que a universidade tem. É uma experiência maravilhosa se fazer, conhecer outros cursos, conhecer outras dinâmicas, conhecer outras pessoas que têm uma visão diferente de você, né? Eu já fiz disciplina com a galera da geografia e é outro mundo, assim. Eu também queria ressaltar que muita gente de outros cursos faz disciplinas com a gente, então sempre tem gente da matemática, gente da FAO, gente da engenharia, né? Não sei se vocês já viram pessoas de outros cursos também. Mas a USP ela te dá essa liberdade de você pedir para alguns professores para fazer disciplinas, né? Então cabe ao professor aceitar ou não, né? Você pode enviar uma carta justificando o porquê, um e-mail no caso, né? Então a USP ela te dá toda essa liberdade, vocês podem aproveitar, né? Às vezes, por exemplo, eu tive um tempo que eu estava trabalhando com Arduino, né? Que é um sistema de microcomputadores que fazem medições, né? Então, é uma coisa da área de exatas, de meio de engenharia, assim, né? Computação, misturando um pouco disso, né? Elétrica. Que não tem nada, separa, não tem nada a ver com bio, mas a gente usa em pesquisa, é super interessante, reduz muito o custo que a gente tem. Então, era algo muito interessante de se trabalhar. E seria super proveitoso, por exemplo, pegar disciplinas para conhecer melhor, para poder aplicar isso melhor nas pesquisas que a gente faz. Então, não é incomum a gente ser multidisciplinar mesmo, né? Alguém quer complementar? E, gente, nós temos mais 3 minutos. Temos uma última pergunta, que é ainda da Luíse, se a gente acha que dá para passar sem cursinho. Eu acho que depende muito da sua trajetória educacional, mas sim, é possível. Tem tanto gente que passa logo de cara que saiu do colégio, tem gente que passa com 1 ano de cursinho. Eu acho que vai muito do seu background, né, do seu arsenal educativo e de como você está na hora da prova também, né? Porque as provas não necessariamente medem o que você sabe, elas medem como fazer a prova. E isso é uma coisa muito importante também, né? Que a gente muitas vezes, às vezes, sei lá, no dia da prova acontece alguma coisa, a gente não está bem, então tem muita coisa envolvida, mas sim, é possível. Acho que o Edgar queria falar. Eu ia falar, mas a Lola tá mais animada para falar. Bom, eu ia comentar também que existem cursinhos populares, né, dentro da USP, fora também tem outras iniciativas, então a gente pensa naquele cursinho sempre naquela lógica capitalista e compulsória, né, mas existem outras possibilidades também, de repente, para você que não pode pagar um cursinho mais caro, ou que quer ter uma outra experiência de cursinho, que não é essa que eu falei, então é possível, e sim, gente, dá para passar sem cursinho, existem vários casos de pessoas assim, então não fiquem nessa noia, sabe, de que só quem vem de escola particular e que passou por cursinho e por esse estudo compulsório que vai passar no vestibular, porque a universidade é o lugar de todo mundo, gente. A universidade é de vocês, de verdade, porque todo mundo contribui para ela estar aqui. Então, todo mundo tem que estar dentro, tá? É muito mais enriquecedor quando a gente tem diversidade, né? E, por exemplo, eu já fui professor de cursinhos da USP também, populares, né? E estou sendo agora de uma ONG, ETEC Vida, se vocês querem dar uma olhada. Lógico, ela é voltada para a ETEC, mas só citando um exemplo de entidades que estão funcionando mesmo na pandemia, tentando ajudar a gente a alcançar os objetivos delas, né? E lembrando que o cursinho da USP entra num dos pilares da universidade pública, que é a extensão, que é oferecer um retorno à sociedade do que a universidade produz. A gente conversou um pouco sobre extensão hoje mais cedo.
Gente, infelizmente nosso tempo acabou. Queria agradecer muito a participação de todos vocês e até a próxima. A gente se vê mais tarde. Tchau.